Inicialmente, eu gostaria de agradecer, a oportunidade que foi passada pela casa em poder fazer parte desse momento, proferir algumas palavras e ter a oportunidade realmente de falar um pouquinho da doutrina espírita, compartilharmos momentos como esses, atualizados aí com a nova situação que existe aí no mundo, no país. E muito bom que a gente tem hoje essas tecnologias, celulares, computadores, a internet, mais do que nunca se mostraram importantes para que a gente possa continuar no desenvolvimento intelectual, desenvolvimento moral e espiritual. E nada mais natural, então, que a gente esteja aqui agora com este momento de gravações de vídeos para oportunizar e até mesmo atingir um número maior de pessoas com a mensagem de Cristo, com a mensagem da doutrina espírita. Porque ali na palestra física a gente atende aquelas pessoas de forma mais direta, que compareceram presencialmente às palestras, tanto espíritos encarnados quanto desencarnados, Mas com a internet, com o YouTube e outras plataformas digitais que existem, a gente pode atingir um número muito maior de pessoas. É uma realidade que já existe há anos com a gente, mas teve essa questão da pandemia que fez com que se potencializasse ainda mais a forma de se trabalhar e o uso dessas ferramentas tecnológicas em prol da sociedade, em prol da população, em prol da nossa evolução principalmente, tá bom? Hoje, então, me foi dada essa oportunidade de proferir algumas palavras. O tema me deram como livre e eu gostaria muito de falar sobre reforma íntima, sobre a necessidade de se conhecer para nos melhorarmos. E esse processo a gente chama de reforma íntima, ou seja, realmente olhar para dentro de nós mesmos, para o nosso íntimo e pensar no que precisamos mudar, o que precisamos mudar para melhorar, como podemos nos aperfeiçoar. E esse assunto, mais do que nunca, também por causa da pandemia, desse coronavírus, do Covid, que fez com que a gente mudasse o nosso status, mudasse a nossa forma de viver, de agir, de lidar com as pessoas, mais do que nunca é necessário a gente repensar como estamos, como somos e como devemos lidar, então, conosco e lidar com os outros também. Por quê? Porque nós, como seres humanos que somos, ainda imperfeitos e limitados, nós vivemos num determinado estilo de vida, estilo de pensamento, em que a gente é acostumado com as coisas como elas são. Então nós adequamos o nosso pensamento, adequamos a nossa vibração, adequamos a nossa forma de ser de acordo com a situação em que nós vivenciamos. E é claro que junto a isso, somando-se a isso, existe também a nossa própria índole, as nossas próprias vivências que temos atualmente, também de vidas passadas, que orientam e norteiam a forma que nós reagimos a essa situação externa. Então nós somos o fruto desses dois fatores, o fator externo e o fator interno. Ou seja, as circunstâncias que se apresentam a nós e somado à forma como nós reagimos a essas circunstâncias. Então, nós somos acostumados, porque a gente acaba sabendo que horas a gente acorda, que a gente vai trabalhar, qual é a nossa condição financeira, quem está à nossa volta, seja na família, amigos, colegas de trabalho, a nossa busca espiritual, a nossa busca financeira, a nossa busca de saúde física, corporal. E aí, quando um desses fatores muda de forma drástica, nós acabamos expondo e percebendo que existem certos aspectos internos a nós que a gente sequer sabia que existia. Alguns medos surgiram e a gente não sabia que teria tanto aquele medo, Quando algumas reações existem de raiva, tristeza, alegrias, felicidades, e isso porque alguma circunstância externa, esses fatores que formam a nossa forma de ser hoje, acaba mudando, então nós reagimos, e a forma como nós reagimos acaba transparecendo como nós somos de verdade. E por que isso às vezes surpreende tanto? Porque às vezes
nós não conhecemos realmente quem nós somos de fato. Nós conhecemos aquilo que nós somos quando as circunstâncias que se apresentam a nós são conhecidas. Mas a partir do momento que as circunstâncias se alteram, as nossas reações também se alteram e principalmente quando a gente não sabe lidar com essas novas circunstâncias. Claro que a gente está falando também aqui da pandemia, né? Ter que daqui a pouco ficar dentro de casa, situações mais graves como ter que ficar dentro de casa e ver a família em necessidade e limitado a ter que buscar algum trabalho, ou então mudando a forma de pensar, como a gente pode andar na rua, como a gente tem que cuidar de nós mesmos. Isso aí causou sim um tumulto mental e espiritual para cada um de nós. Tanto é que a gente infelizmente ouve, né, de aumento de depressão, suicídios acontecendo também, porque há uma linha muito frágil de como lidar com circunstâncias que às vezes, muitas vezes, não estão no nosso controle. E a forma como lidamos com essas circunstâncias que não estão no nosso controle está aqui dentro da gente. E a gente precisa conhecer, saber exatamente o que fazer para que possamos realmente entender o que precisa melhorar. A gente está falando de reforma íntima. Então, para a gente poder reformar intimamente, para a gente poder aperfeiçoar, a gente precisa entender o que precisa ser mudado primeiro. Vou fazer aqui a analogia, a gente está falando de reforma, eu vou fazer uma reforma numa casa. Puxa, eu tenho que saber primeiro como é que está o encanamento dessa casa, como é que está a alvenaria, né, como é que está o sistema de climatização. Eu preciso entender como é que está a pintura. Isso tudo porque a gente tem que saber que na hora que vai reformar, saber o que precisa ser melhorado, saber por que precisamos melhorar, o que seria interessante. Não posso simplesmente quebrar tudo, demolir, e aí eu vou descobrindo ao longo do caminho. Isso aí acaba sendo muito mais penoso. E apesar de ser do jeito que a gente faz na nossa vida, é assim, né? A gente se atrapalha para depois ver como é que a gente resolve. Então, para a reforma íntima, o primeiro passo importantíssimo para que a gente possa começar esse processo de autoaperfeiçoamento é realmente o autoconhecimento. A gente precisa se conhecer. E isso está sendo cada vez mais necessário nos dias de hoje. Por exemplo, se daqui a pouco me colocarem... Eu moro aqui em Florianópolis, Santa Catarina, mas se daqui a pouco eu estou indo para uma outra cidade desconhecida, a 200 quilômetros daqui, me soltar... Agora você vai morar aqui durante 1 ano. Puxa, peraí, que situação diferente é essa, né? Eu vou acabar lidando com medos, eu vou acabar lidando com desafios, vou acabar lidando com a necessidade de me entender para saber como vivenciar aquela situação. Isso também é um exemplo de como a gente verifica, né, essas circunstâncias atuais que se mostram. Então, quando me coloco nessa situação diferente, eu acabo me conhecendo mais também. Eu acabo me permitindo entender que, olha, eu achava que eu nunca teria medo nessa situação e eu acabei tendo medo. Eu achava que eu não ficaria com raiva e estou com raiva. Eu achava que eu lidaria muito bem com esse tipo de situação, mas na verdade estou triste. E como é que a gente pode se conhecer então? Já que eu estou falando de que circunstâncias diferentes nos fazem lidar de forma diferente, reagir de forma diferente, transparecendo o que tem dentro de nós verdadeiramente. Então, um exercício que a gente pode buscar para se autoconhecer, para buscar esse autoconhecimento, é realmente um exercício de nos imaginarmos em diferentes situações. Houve já um exercício, né, que a gente fez com os jovens lá na nossa evangelização. Eu trabalho como evangelizador de jovens no Recanto de Luz, na Casa Espírita Recanto de Luz. E também a gente participa desses encontros de jovens, que é com Reg, com Jessica, Enjoy. E, gente, é muito bom esses encontros. Infelizmente, né, a gente está se adaptando, mas vale a pena para quem tiver filhos colocar e incentivar a participar da evangelização e a participar desses encontros, tá? Para crianças também tem a Conreginha, muito bom, que também serve para ser um grande aprendizado na vida das crianças e jovens, tá? Mas num desses encontros do Enjoy nós fizemos uma atividade em que, querendo, né, exercitar essa parte do autoconhecimento, que numa sala nós pegamos então uma fita, né, colamos na metade da sala, aí dividiu a sala em duas. Aí de um lado a gente colou uma plaquinha escrito não e do outro lado a gente colou uma plaquinha escrito sim.
E vários jovens estavam ali, né? E nós tínhamos que fazer o quê? A dinâmica era fazer diversas perguntas. Aí cada pergunta, cuja resposta era sim ou não, para cada pergunta eles tinham que encaminhar para o lado da sala para responder aquela pergunta. Então, se eu fizesse uma pergunta e a resposta fosse não, eles caminhavam para o lado não. Se fosse sim, eles caminhavam para o lado do sim. Aí, dependendo das várias perguntas que eram feitas, aí os jovens pulavam para o não, pulavam para o sim para poder responder a pergunta. E aí a gente, né, como é com jovem, para quebrar o gelo, a gente faz perguntas básicas. Por exemplo, você passa desodorante antes de sair de casa? Aí, sim, tem gente que foi pro não. Você costuma dizer obrigado para seus pais? Aí, muitos iam pro não, muitos iam pro sim. Você costuma agradecer pela sua vida? Não e sim. São perguntas, então, que a gente colocava situações, circunstâncias em que ele tinha que dizer sim ou não de como é que eles agiam com aquela circunstância. Você se considera uma boa pessoa? Aí tem gente que foi pro não, tem gente que foi pro sim. Você acha que vai ser uma pessoa de sucesso? Tem gente que foi pro não. Não acredita que vai ser uma pessoa de sucesso? Tem gente que foi pro sim. Você se considera um irmão de Jesus? Aí tinha gente que ficava no não. Essas perguntas, né, foram assim bem muito incisivas às vezes, mas fazia o jovem pensar. São perguntas que nós, no nosso dia a dia, a gente não se questiona, a gente simplesmente vive de forma bem automatizada, vive conforme o fluxo e não se questiona nessas situações para entender que, cara, eu estou precisando mudar aqui ainda, estou precisando melhorar nessa parte. Nessa mesma dinâmica teve até uma situação muito interessante, que uma das perguntas era o seguinte: você já pegou algo emprestado e nunca mais devolveu? E aí teve um jovem que foi, de forma bem imediata, ele foi pro não. Ele estava lá e tinha um jovem que estava tentando se lembrar como é que era. Aí esse jovem que no primeiro momento foi pro não, daqui a pouco ele fez uma cara e foi pro sim. E aí depois eu fui perguntar para ele o que foi, porque eu tinha observado, né, essa expressão que mudou. Aí ele falou que ele tinha se lembrado que quando ele era mais criança, ele pegou um jogo de videogame emprestado de um amigo e nunca mais tinha devolvido, um CD. E é engraçado que ele nunca mais tinha se lembrado disso. E foi aquele momento da dinâmica em que ele se percebeu e, nossa, eu já peguei algo emprestado e nunca mais devolvi. Aí voltou um erro que ele tinha cometido, para ele um erro tinha cometido e ele não tinha nunca mais lembrado. Então como é que ele soube, como é que ele pôde lidar com isso, né? Esse tipo de autoconhecimento que a gente precisa. A gente ter coragem de olhar para esses lados obscuros, para esses erros que nós cometemos no passado e que ainda cometemos, e que por uma comodidade espiritual, uma comodidade moral, nós ignoramos esse lado. Nós simplesmente ignoramos esse lado. E em algum momento, esse lado obscuro, né, esse lado ruim, esse lado que são lados dos nossos defeitos, que a gente ignora, finge que não existe porque a gente não gosta desse lado, a gente tem que admitir que nós temos esse lado, e esse lado faz parte da gente. Porque se a gente continuar a ignorar, vai chegar um momento que vai estourar isso e da pior maneira. Um exemplo, né? Até para que a gente possa entender. Quem aqui já não ouviu falar o ditado, eu não lembro mais ou menos a frase que está o ditado, mas que a ocasião faz o ladrão, né? Essa parte, esse ditado até teve já outras reformulações, né? Que na verdade não é a ocasião que faz o ladrão, e sim sempre foi ladrão. A ocasião apenas revelou o ladrão. Essa frase e esses pensamentos sobre que não é a ocasião que faz o ladrão, e sim apenas revelou o ladrão, está mais que correto. Porque a ocasião demonstra algo que já existia dentro daquele ser que o fez ser ladrão, que o empurrou para que ele abraçasse algo por causa de uma situação que não existia antes, ele nunca pôde botar para fora. Então, muito provavelmente o indivíduo, né, continuando nessa raciocínio da frase, o indivíduo que se torna um ladrão por causa da ocasião, na verdade ele sempre teve dentro dele um incentivo, uma vontade de fazer aqueles atos. E é por isso que a gente tem até essa necessidade de
se admitir, puxa, eu tenho esses ímpetos dentro de mim. E por que nós temos esses ímpetos? Qual a origem desses vícios que nós temos dentro de nós? A origem é o egoísmo. O egoísmo é algo que a gente carrega dentro de nós, e até se a gente pegar o egoísmo, a palavra, né, e estudar a semântica dela, ego mais ismo. Ego é a mente, a nossa consciência. Ismo, existem várias formas de a gente trabalhar esse sufixo, né? Mas ismo é um sufixo que a gente pode trabalhar como doença, né? Então, se a gente fala tabagismo, alcoolismo, ismo pode ser tido também como doença. Então, se a gente fala egoísmo, que se fosse mente mais doença, egoísmo é a mente doente, a consciência doente. E por que é a nossa consciência doente? Porque a gente está com um interesse nosso pessoal de forma adoentada. A gente ultrapassa o interesse dos outros e do correto, que é justo, e a gente bota o nosso interesse acima disso tudo. Nem que a gente tenha que dificultar a vida dos outros para nós nos darmos bem. Isso vem lá desde o instinto de preservação da nossa era primitiva, em que nós tínhamos que sobreviver. Então, se eu estou lá e vejo na época primitiva, estou lá e vejo uma carne dando sopa ali, eu estou com fome, vou comer. Pronto. Não me interessa quem é que roubou aquela carne, porque aquela carne está ali. Vou comer. Agora, à medida que a gente vai crescendo, vai evoluindo, e a gente começa a perceber, poxa, aquela carne não fui eu que cacei. Aquela carne está ali porque alguém caçou e pegou aquela carne. Mas quer saber? Eu estou com fome. Vou comer mesmo assim. Aí a gente come a carne. Aí já nasceu o egoísmo, porque a gente já dificulta o outro. A gente já tem uma consciência de que nós somos, mas ainda assim queremos satisfazer as nossas necessidades. É por isso que o egoísmo não foi Deus que criou. Fomos nós mesmos, por causa do nosso livre-arbítrio, que pela vontade que nós temos, é que nós, pela evolução da nossa intelectualidade, né, da nossa capacidade de tomar decisões, que a gente acaba ainda assim suplantando a nossa vontade em detrimento da vontade dos outros. E desse egoísmo que vai direcionando toda a forma de atitude que nós tivemos até hoje, que dá origem a todos os nossos vícios. Dá origem à nossa inveja, dá origem a nossas atitudes críticas, dá origem à nossa maledicência. O egoísmo nos faz ser maledicentes, nos faz ser competitivos, nos faz ser críticos, invejosos. E como combater esse egoísmo? Com muita caridade. Se a gente pegar o questionamento 886 do Livro dos Espíritos, a gente é perguntado para Jesus, né, o que é caridade? Qual é o maior sentido que nós podemos dar à caridade? E Jesus, ele fala que a caridade é ser benevolente, indulgente para com os erros alheios e perdoar as ofensas. E a gente gosta muito de trabalhar lá na juventude, pegar esse questionamento 886 do Livro dos Espíritos, falando do BIP, a sigla BIP, que é só um barulhinho que a gente escuta que nos faz lembrar da caridade conforme entendia Jesus. BIP, benevolência, indulgência e perdão. Então a benevolência combate a maledicência, a indulgência combate a competitividade e o perdão combate a inveja. Se o BIP combate as atitudes que são geradas pelo egoísmo, então a caridade é quem combate o egoísmo. Então, quando nós traçarmos esse caminho do autoconhecimento em busca da reforma íntima, depois que nós nos admitirmos, nós também temos que lembrar de sermos caridosos. A caridade não apenas para com os outros, mas até para conosco mesmo. Porque isso vai ser um caminho difícil, tá, gente? É um caminho doloroso admitir esses erros e vícios que existem dentro da gente. Mas com bastante caridade, entendendo que Jesus é o nosso exemplo e modelo e praticar a caridade conforme ele a entendia. Inclusive lá no questionamento 625 do mesmo Livro dos Espíritos fala que Jesus é o nosso exemplo, nosso modelo. A gente vai traçar esse caminho do autoconhecimento com bastante caridade para nos reformarmos intimamente. E aí então a gente precisa entender que a reforma íntima, mais do que nos conhecer, é também praticar a caridade. Porque praticar a caridade com muita vontade, a vontade pelo esforço, a gente consegue estar no caminho. E ainda vai depender, é claro, de muitas e muitas encarnações para que a gente possa
compreender cada vez um pouco mais, subir no degrauzinho da evolução, mas com a consciência cada vez menos adoentada, com a consciência cada vez mais livre, com a consciência cada vez mais próxima de Jesus e de nós mesmos. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade da casa, do Amor e Humildade do Apóstolo, em nos conceder esse espacinho pequeno, singelo, mas que com certeza tem um poder enorme de nos unirmos, de nos fazer compreender o nosso papel e de compartilhar um pouquinho mais desses ensinamentos tão lindos que a doutrina espírita nos proporciona. Tá bom? Muito obrigado a todos e que assim seja.